Alô, olá, alunos do quarto ano. Aqui é a professora Vanessa, de Informática. Nós vamos dar início a mais uma aula de Informática hoje. Nós vamos dar início à nossa aula relembrando um pouquinho das aulas anteriores, as aulas que eu passei para vocês como cadastrar a sua conta Google. Hoje nós vamos fazer passo a passo de como você vai cadastrar essa conta, tá? Deixa eu mostrar aqui a minha tela, vou compartilhar ela para vocês, aí você vai ter noção do que a Pro está falando. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer é abrir a nossa internet. Então nós vamos identificar lá o nosso ícone do Google Chrome, né, que é o que nós vamos usar. Nosso Google Chrome, ele tem aquele botãozinho diferenciado, que é um círculo, que tem uma cor verde, vermelha, amarela e no meio um botãozinho azul. Nós vamos clicar nele e ele vai abrir para a gente a nossa internet. A internet ela já vai abrir naquela página de pesquisa do Google, que a gente já trabalhou pesquisando imagens, pesquisando os textos na internet. Hoje nós vamos não pesquisar nada aqui, nós vamos aqui, ó, nesse botãozinho que eu tenho na parte superior aqui, que ele chama Gmail. Por que nós vamos nesse botãozinho? Nós vamos criar a nossa conta Google, a conta do aluno, para a gente poder utilizar as ferramentas gratuitas do Google. Então, a gente vai ter que criar uma conta, essa conta vai ficar com o aluno. Para todas as nossas aulas de informática, você vai entrar nessa conta e a gente vai conseguir utilizar as ferramentas Google. Isso aí, você não vai precisar nem instalar nada no computador, a gente vai usar todas as ferramentas pela internet, então vai ser bem mais simples para vocês trabalharem, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos entrar nesse botão Gmail, leva o cursor do mouse até em cima do botão Gmail e clica com o botão esquerdo do mouse. Clicando com o botão esquerdo, ele vai me abrir uma nova telinha. Essa nova telinha está escrito aqui, fazer login. Esse fazer login, ele só vai aparecer se seu pai ou mamãe não estiver logada no Google. Se eles estiverem logados no Google, eles têm que sair da conta deles para você poder criar a conta de vocês, tá? Então, aí, se tiver alguma conta aqui, você vai ter que esperar o papai e a mamãe deslogar para eles conseguirem criar uma conta. Então, conseguiu? Saiu? Não tem conta nenhuma logada? Aí você vai nesse botão aqui embaixo, ó, criar conta. Aí tem o botãozinho azul, você leva o cursor do mouse até em cima dele e clica nesse botãozinho azul. Aí agora ele vai perguntar para quem essa conta que você está criando. Essa conta é para vocês. Então nós vamos clicar no botão para mim. Clica aqui no botão para mim. Ele já vai estar passando para uma outra parte, uma outra página. Nessa outra página, ele vai fazer algumas perguntas para vocês que vocês vão responder. Agora a gente já está criando a nossa conta Google, tá? Então presta bem atenção, anote tudo que vocês fizerem agora, porque nós vamos usar essa conta Google em todas as nossas aulas de informática, tá bom? Então a primeira coisa que ele vai pedir para vocês é o seu nome. Então, vamos lá. Como a tia vai estar preenchendo, eu vou colocar o meu nome, né? Então, vamos lá. Vanessa. O segundo que ele vai pedir para vocês é o sobrenome. É o seu segundo nome. Então, o meu sobrenome é Alves. Eu vou colocar aqui Alves, no meu sobrenome. Agora, ele está aqui, ó. Nome do usuário. Como nós vamos criar esse nome de usuário? Nós vamos fazer para todas as turmas, nome de usuários parecidos. Nós só vamos mudar as séries, porque aí fica mais fácil para depois a gente lembrar qual é o usuário que a gente fez, tá? Então, nosso nome do usuário vai começar primeiro com o nome da nossa escola. Então, nós vamos escrever Machado. Aí, o segundo vai ser o ciclo de ensino que nós estamos trabalhando. A nossa turma do quarto ano, ele está no Fundamental 1. Então, nós vamos abreviar esse Fundamental 1 como FUND
F-U-N-D, e o numeral 1. Então, fica Fundamental 1. Agora, vocês vão colocar um nome de vocês, tá? Nesse nome de usuário. Por que o nome de vocês? Que vocês vão diferenciar um aluno do outro. Então, a gente vai colocar lá, como eu estou fazendo a minha conta, eu vou colocar Vanessa. Isso tudo minúsculo, tá, pessoal? Não é para colocar nada maiúsculo. Você tem que escrever realmente tudo minúsculo. Nós estamos criando um usuário e ele pede que seja tudo minúsculo, tá? Agora, Pro, tem 2 alunos na sala com o mesmo nome. Quando tiver 2 alunos com o mesmo nome, você vai ter que colocar o seu nome e o sobrenome juntos. Aí o meu nome é Vanessa, meu sobrenome é Alves. Então, a gente coloca Vanessa Alves. Aí, se não tiver um outro aluno com o mesmo nome seu, então não precisa colocar o sobrenome, só coloca o primeiro nome, tá? O sobrenome é só colocado se tiver mais de um aluno com o mesmo nome, tá certo? Então, agora, pessoal, nós vamos colocar a série que vocês estão. Então, vamos lá. Nós estamos no quarto, então é o numeral 4, tá? Então, não esquece, numeral 4. E agora, a letra da turma que a gente está. Se eu estou na turma A, eu vou escrever a letra A. Se eu estou na turma B, vou escrever a letra B. Se eu estou na turma C, vou escrever C. E se eu estiver na turma D, eu vou escrever D. Tá bom? Certo assim? Então, eu vou pegar aqui e vou escrever A. Então, eu vou ficar lá com o meu nome de usuário assim, ó. Machado, Funde 1, o meu nome, Vanessa, né? Só que aí vocês vão colocar o de vocês, não vão colocar o meu nome, tá? Vão colocar o nome de vocês. Quarto A, que é a série que vocês estão. Aí, se vocês estiverem no B, troca a letrinha A para a letra B. Se está no C, troca a letrinha B ou a letra A para a letra C. Não esqueçam disso. Feito o nome do usuário, anotem esse nome de usuário no caderno, porque vocês vão precisar desse nome de usuário toda vez que a gente for entrar na ferramenta Google. Então, vai lá em cima no caderno e anota como ficou o seu nome de usuário. Aí, agora, nós vamos criar a nossa senha. Nós vamos criar uma senha genérica para todos os alunos. O que é uma senha genérica? Uma senha parecida, todo mundo vai ter uma senha igual. O que vai alterar vai ser só o nome do usuário, tá? Então, a senha, a gente vai criar uma senha chamada Machado. E o ano que a gente tá, 2020. Ah, Pro, não tá aparecendo a senha, apareceu um monte de pontinhos aqui. Mas aí você vai aqui, tá vendo que tem um olhinho coberto com uma faixa em cima? Clica nele, ele vai aparecer para você o que você digitou. Aí agora a gente vai confirmar essa senha. Vai de novo. Machado 2020. Aí agora eu já tenho o meu login e eu já tenho a minha senha. Anota esses dois, tá certo? Você tem que estar anotado o nome do usuário e a sua senha. Aí agora nós vamos clicar aqui, ó, nesse botão azulzinho que chama Próxima. Ele vai passar para uma segunda página. Essa segunda página, ele vai pedir para você um telefone celular. Para que esse telefone celular? Ele vai mandar um código de segurança para esse telefone. Então, na hora que você estiver criando agora o seu login, a sua página, você tem que estar com um telefone celular perto. Se não é de vocês, o papai e a mamãe têm um telefone celular. Então, você vai pôr um número de telefone ou do papai ou da mamãe. Mas vocês têm que fazer isso quando eles estiverem próximo de vocês, porque vai precisar pegar o código que o Google manda para vocês validarem a conta de vocês, tá? Aí, esse número de celular, vocês têm que colocar ou pedir para o papai, para a mamãe ou para o responsável qual o número de celular que vocês vão colocar aqui, tá? Aqui eu vou colocar o meu número de celular. Tá? Coloquei o meu número de celular. A nossa tela, ela pode variar de diferentes, porque eu já tenho uma conta cadastrada aqui
Então, muitas vezes, ela já puxa para a minha conta. Mas de vocês, basicamente, vai ser igual ao que a gente está fazendo agora. Aí ele vai pedir para vocês colocarem o dia, o mês e o ano que vocês nasceram. Então, vamos lá, 29 do mês de outubro e o ano que a tia nasceu é 1979. E aqui embaixo, eles estão pedindo para vocês colocarem o gênero. Ó, tá vendo? Gênero. O que seria esse gênero? Seria masculino ou feminino. E também tem aquelas pessoas que não querem declarar. Só colocar, prefiro não dizer, tá? Sem problema nenhum. Se não quer colocar masculino, não quer colocar feminino, só clique em não prefiro dizer. Tá? O Google não tem problema contra isso. Eu vou colocar o meu gênero feminino e vou clicar no botão próximo. Aí agora, ele vai pedir, ó, tá vendo? Para mim enviar o código para o meu e-mail. Aí eu vou clicar, ó, tá vendo? Ele colocou o meu número do meu telefone, eu vou clicar aqui em enviar e vou aguardar que ele envie o código para o meu celular. Vocês vão escutar o barulhinho, ó. Deixa eu colocar o som no meu celular, que eu deixei ele sem som. E esperar que a Google me envie esse código de verificação. Pode demorar um pouquinho. Ó, acabou de me enviar o meu código de verificação. O meu código de verificação é 129618. Para cada um vai ser um código diferente. Vocês têm que aguardar esse código ir para o celular aonde vocês cadastraram. Chegou o código, aí você vai colocar aqui em verificar, ó, botão azulzinho, verificar. Aí ele verificou. Aqui ele está perguntando se ele quer cadastrar aquela conta que eu fiz no número de celular que eu cadastrei. A gente não quer. Então, a gente vai clicar no botão aqui, ó, pular. Clicou no botão pular. Agora, a última coisa, é a última parte que nós vamos utilizar aqui. Essa última parte é um contrato ou os dados da conta que você está criando, tá? É um contrato padrão da internet. Toda vez que cria uma conta, eles pedem para você concordar com essa conta. Tá? É um contrato padrão, dizendo que vocês podem revogar a qualquer momento, né? Quando não quiser mais a conta, tá? Então, não tem nenhum problema para vocês clicarem. Pode clicar direto aqui em concordo. Quando vocês clicarem em concordo, ele vai demorar um pouquinho, né? Que ele está lendo. E ele vai direto para a caixa de e-mail do Gmail, que é essa caixa aqui, ó. Ó, o Google dizendo bem-vindo para mim, porque eu criei a conta do quarto ano. Ó. Dou OK. Essa aqui é a visão da minha caixa de e-mail do Gmail. Ó. Aí aqui, ó, toda a caixa do Gmail. Só que nós não vamos usar essa caixa de Gmail, porque o que eu quero usar é as ferramentas Google que ela me oferece quando eu crio essa caixa do Gmail. Então, agora nós vamos aqui, ó, na parte superior, ó, onde vai estar uma letra, que vai ser a inicial do seu nome. Tem aqui, ó, vários pontinhos, são 9 pontinhos, ó, 3, 6, 9 pontinhos. E quando você coloca o seu cursor do mouse em cima, ele vai aparecer lá, Google Apps, que são as ferramentas Google que a gente vai utilizar. Clicou aqui, ó, Google App. Eu só vou trocar minha imagem de lado, para não atrapalhar. Vai abrir todas as nossas ferramentas Google que nós vamos utilizar. Tem, ó, Maps, YouTube, o Play, que é para baixar os apps, o Gmail, que é onde a gente está agora, o Google Match, que é para fazer chamada de vídeo, os contatos, que são os e-mails, contatos, telefone que você pode gravar aqui.
O Google Drive. O que seria o Google Drive? Toda vez que a gente está trabalhando com as contas Google, a gente tem que ter um local para armazenamento de todo aquele trabalho que a gente está fazendo. Então, ele não baixa direto no computador do papai e da mamãe. Ele vai ter um armazenamento que a gente fala que são armazenamentos em nuvem. Esse armazenamentos em nuvem é que ele fica guardado dentro do servidor lá da Microsoft. Então, ele fica lá guardadinho, tudo que você vai fazer, tudo que você vai salvar aqui. Então, quando você cria a sua conta Google, ele também já cria para você uma parte de armazenamento. Essa parte de armazenamento chama Google Drive, que é esse daqui, ó. Nós temos o desenho do Drive. Então, toda vez que a gente tiver um arquivo que a gente for salvar, a gente vai salvar dentro desse Drive, tá? Esse arquivo vão ficar todos salvos aqui na internet. Se eu pedir para vocês me enviarem um arquivo, mais para frente eu vou ensinar vocês a como compartilhar esse arquivo pelo seu Drive. Que aí compartilhou para mim o seu Drive, você não precisa nem enviar o e-mail. Salvou o seu arquivo com a data do seu trabalho, eu entro lá no arquivo compartilhado e já dou a nota para vocês. Fica bem mais prático para a gente, tá? Não precisa ter aquele trabalho de ficar enviando e-mail, ter que tirar foto, essas coisas. A gente manda tudo pelo Drive, tá? Aqui eu também tenho o calendário. O calendário vai ser para vocês se agendarem as notas, as suas datas de prova, datas de entrega de trabalho. O Translator, ele é um tradutor, ele vai fazer a tradução de qualquer língua. O Google Fotos vai ser para você guardar as suas fotos ou imagens que você trabalha. Vamos descer mais um pouquinho. Eu tenho o Google Duo. Esse Google Duo, ele serve também para fazer chamadas de vídeo, tá? O Shopping, que é o mesmo Shopping que a gente tem no Windows. Ele vai ter os aplicativos para o Windows, tá? Aí agora chegou na parte que a gente quer. Essa parte aqui, que chama o Google Ferramentas, que é o que nós vamos trabalhar. Os alunos do 4º ano vão trabalhar com essa ferramenta aqui, ó, chamada Sheet. Essa ferramenta chamada Sheet é o mesmo programa do Excel que a gente trabalhava em sala de aula. Só que ele vai estar totalmente na internet. Eu não preciso salvar, eu não preciso instalar no meu computador. E se o papai e a mamãe não tiver o programa do Excel, a gente pode trabalhar por aqui. Então, a gente não vai parar nossas aulas de Excel. A gente vai poder dar continuidade às nossas aulas de Excel com o Google Sheets, tá? Então, achei o nosso Google Sheets, que é o que nós vamos trabalhar, que são as planilhas eletrônicas. Achei que ele sempre esse verdinho aqui, ó. Nós vamos clicar nele. Ele vai para uma outra página, que é a planilhas do Google. Ele está perguntando aqui, ó, se a gente quer fazer um tour por todas as planilhas. A gente pode tirar aqui, ó, clicar nesse xizinho, que ele vai fechar, e a gente deixa para fazer esse tour mais para frente, tá? Agora, nosso foco é aprender como trabalhar com o Google Sheets, tá? Aí aqui tem a tela das planilhas, tá? Aqui na parte de cima tem a pesquisa. Essa pesquisa serve para quando a gente já tem algum arquivo salvo. Se eu tenho algum arquivo salvo, eu ponho o nome do arquivo aqui, mando pesquisar, ele já vai me achar o arquivo. Mas sempre quando a gente trabalhava lá com o nosso Excel em sala de aula, eu falava para vocês abrirem um arquivo em branco, porque nós íamos começar a digitar a nossa planilha novamente. Então, a gente vai aqui, ó, tá vendo? Iniciar uma nova pesquisa. Um arquivo em branco. Então, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho em branco. Ele vai abrir para mim uma nova planilha. Essa nova planilha vai ser exatamente como a nossa planilha do Excel. A nossa planilha do Excel, a gente não trabalhava com linhas e colunas. Então, a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai ter as linhas, que começando do A, vai B, C, D, aqui todas as nossas colunas. E nós temos as nossas linhas numeradas, ó.
Então, eu tenho a coluna e eu tenho as linhas numeradas, tá? Dentro do Excel, a intersecção entre uma linha e uma coluna, intersecção que seria? Seria o cruzamento de uma linha e uma coluna. Esse cruzamento, ele vai formar esse quadradinho aqui, ó, onde está o meu cursor em cima. Esse quadradinho dentro do Sheet ou dentro do Excel, ele chama célula. Então, todos esses quadradinhos separados aqui no Excel, ele chama células. Então, eu tenho aqui na minha planilha agora, que eu estou ativa, eu estou ativo a célula A1. Então, toda vez que a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar com a coluna e com a linha. Então, o Excel, a gente trabalha com colunas e com linhas. Não esqueçam disso. Agora, nós vamos subir um pouquinho mais. Tá vendo essa barrinha branca que nós temos aqui, ó? No início dela tem uma palavra que chama fx, ó, tá? Isso é função x. O que seria essa função x? Quando eu tô com a minha célula ativa, que ela tá com esse azulzinho em volta, eu posso, nessa barra aqui, que nós chamamos de barra de fórmulas, eu posso digitar. Então, a gente vai digitar lá, supondo a palavra exercício. Exercício. Tá vendo que eu digitei aqui em cima e ele tá aparecendo na minha célula aqui? Então, toda vez que eu digitar aqui na barra de fórmula e a célula estiver ativa, ela vai aparecer dentro da célula. A célula só vai estar ativa quando ela estiver com esse círculo azul em volta dela. Se ela não estiver com esse círculo azul, ó, tá vendo aqui a B1? Ela não está ativa. Então, a A1 está ativa. Então, essa barrinha que eu tenho aqui chama barra de fórmulas, tá? Acima da barra de fórmulas, nós temos a barra padrão. Essa barra padrão, ela tem os ícones das formatações que a gente vai utilizar. Em cima da barra padrão, nós temos aqui, chama barra de menus. O que seria a barra de menus? Por que esse nome de barra de menus? Quando a gente vai no restaurante, o garçom não traz para a gente um cardápio, um menu? Então, ele traz todas as opções que eu tenho dentro daquele restaurante. A mesma coisa acontece aqui no Excel. Dentro do menu arquivo, que seria a minha barra de menus, eu clico nele, ele vai abrir todas as opções que ele tem dentro do menu arquivo. Então, você viu que ele abriu para baixo, assim, todas as opções, como se fosse um cardápio, um menuzinho. Então, por isso que nós chamamos ela de barra de menus, ó. Eu vou ter todos os menus aqui, ó, para mim fazer a alteração de tudo o que eu vou trabalhar dentro do Excel. Aqui também nós temos todas as formatações. O que seriam formatações? Dentro do Excel, a formatação vai ser mudar a cor, mudar texto, mudar tamanho, tá? Mudar fonte de letra. Isso são formatações que existem no Excel. No Excel também a gente pode formatar a planilha, a coluna, colocar cor na linha, colocar borda. Então, dentro do Excel, eu tenho mais formatações para me utilizar. E nós vamos ver todas essas formatações, tá? Agora, no Excel, antes de a gente começar qualquer trabalho, antes de a gente começar qualquer exercício, eu tenho que primeiro salvar esse exercício. Dentro do Sheet, que é o trabalho que nós estamos fazendo, a ferramenta Google, ele tem um jeitinho de salvar um arquivo. Então, se vocês olharem aqui na parte de cima, nós estamos com planilha sem título. Então, nós temos que nomear essa planilha. Então, tem que colocar nome nessa planilha, né? Então, nós vamos clicar aonde está, ó. Tá vendo o meu cursor aqui em cima? Eu vou clicar lá dentro. Tá vendo que ficou todo azul? Então, quando fica todo azul, que ele está selecionado, eu vou apagar e vou digitar o nome da minha planilha. Então, nós vamos colocar essa planilha como exercício
exercício 1, que é nosso primeiro exercício, não é? Então, esse primeiro exercício, que é nosso primeiro exercício, é o 1. Aí, professora, como a gente vai salvar? Eu vou levar o cursor, tá vendo meu cursor do mouse? Fora da onde eu escrevi, ó, tá vendo aqui na parte branca? E vou clicar aqui na parte branca. Vocês vão ver que aqui, ó, tá vendo? Tá escrito: todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então, toda vez que eu salvar o meu exercício, que é esse exercício 1 aqui, salvei nessa parte, automaticamente ele já vai para o meu Google Drive e já salva lá. Então, a cada 3 minutos, toda vez que eu fizer alguma alteração, a gente vai digitando dentro do Google Sheet e automaticamente ele vai salvando. Eu não preciso me preocupar em ficar salvando o exercício toda hora. Eu vou salvar uma vez, que é a parte que a gente vai renomear. A gente vai salvar essa vez aqui. E depois ele vai salvando automaticamente, toda vez, a cada 3 minutos, ele salva automaticamente o nosso trabalho. Tá? E quando você sair do trabalho, ele já vai estar salvo esse trabalho lá no Google Drive. Tá bom? Aí, nosso primeiro exercício. Esse aqui vai ser exercício simples de soma. Tá? Então, vocês vão lá digitar. Exercício simples de soma. Professora, passou de uma coluna para outra. Não se preocupem, pessoal. Nós podemos depois redimensionar essas colunas. Isso não vai atrapalhar vocês, tá? Isso nós vamos redimensionar depois. Agora nós vamos na coluna A, na linha 2. Nós vamos pular a linha 2 e vou para a linha 3. Então, a gente está na coluna A, na linha 3, e vou escrever loja. Aí eu vou na coluna B, na linha 3, sigam o que eu estou falando, e vou colocar mês. Agora eu vou para a coluna C, linha 3, ó, eu estou na mesma linha, eu só estou mudando as colunas, olha aqui, ó. Mesma linha, só estou mudando a coluna. Aí agora eu vou digitar quantidade de venda. Mesma coisa, passou de uma coluna para outra. Você tem aqui, ó, entre uma coluna e outra, onde tem a letra C e a letra D, leva o cursor do mouse entre uma e outra. Quando o cursor do mouse tiver essas duas setinhas, uma para a direita e uma para a esquerda, ó a setinha aqui, ó. Ela fica branquinha, uma para a direita e uma para a esquerda. Vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar o botão e vamos arrastar, ó. Ele vai redimensionar a nossa coluna, tá bom? A gente pode fazer isso. Eu vou voltar aqui. Ou a gente pode vir, quando ela fizer, ó, tá vendo? As duas setinhas, clica 2 vezes com o botão do mouse, rapidinho, ó. Ele automaticamente já pega o tamanho total da coluna que a gente quer, tá? Isso chama duplo clique. A gente dá 2 vezes rapidinho o clique, tá? A mesma coisa, só que aqui em cima nós não vamos redimensionar, ó, tá vendo? Eu não redimensionei, eu tenho 3 colunas, 1, 2, 3. Eu quero que ele fique centralizado nessas 3 colunas. Então, eu vou selecionar uma coluna, vou clicar e vou arrastar para as outras 3. Tá vendo? Ó, selecionei, ela está em azulzinho. Aí eu tenho aqui, ó, na minha barra padrão, um botão que chama mesclar células. Tá vendo? Ó? Mesclar células. O que é mesclar? Juntar as células. Ou seja, 3 células, essas 3 células vão ser uma só. Então, eu clico nela e eu já juntei as 3 células, ó. Aí, agora eu tenho aqui, ó, o botão de alinhamento. Alinhamento que seria? Seria direita, esquerda ou centralizado. A gente quer o alinhamento desse texto no meio, ó. Então, eu vou pegar o centro. Olha lá, meu texto ficou centralizadinho, bonitinho.
É desse jeito que vocês vão fazer esse exercício. Aí agora aqui na loja, nós vamos colocar a palavra filial. Filial 1. Nós vamos trabalhar com 4 filiais. Então, embaixo eu vou ter lá, filial 2. Depois, filial 3. E depois, filial 4. Vamos começar falando do mês de abril. Então, vou escrever aqui, abril. Embaixo, para a gente ir para a linha de baixo, como a gente faz? Não era apertar o Enter do teclado, ele já vai para a linha de baixo? Então, pega a tecla Enter do teclado, ele vai para a linha de baixo. Então, vamos lá, abril, dá Enter, ele vai para a linha de baixo. Abril, dá Enter, ele vai para a linha de baixo. Abril, dá Enter, ele vai para a linha de baixo. A quantidade de venda da filial 1, ela vendeu 70. Ele não está falando se é reais, se é quantidade. Então, se ele está falando que é quantidade, não é valor. Então, eu não preciso colocar R cifrão, tá? Quantidade é uma coisa, valor é outra. Então, eu não preciso colocar R cifrão. É só uma quantidade. Então, eu vou colocar 70. A filial 2, ela tem 170 de quantidade. Ele não está falando qual é o tipo também de material, ele só está me dando a quantidade e o mês. A filial 3, 70. E a filial 4, 70 também. Esse nós fizemos a filial no mês de abril. Agora, a gente vai fazer... Nós vamos selecionar, ó, tá vendo? Clico, arrasto para demais. Selecionei. Eu posso copiar e colar na parte de baixo. Então, com o botão direito do mouse, clico em copiar, clico na célula de baixo, clico com o botão colar. Eu não preciso ficar digitando. Pessoal, se eu tenho uma lista muito extensa e os itens dessa lista são iguais, eu copio e colo na parte de baixo. Tá? Bem prático, ó. Seleciona, botão direito do mouse, copiar. Clico na próxima célula onde eu quero, botão direito do mouse, colar. Tá? Agora, o próximo mês, ele não vai ser abril, então eu não posso copiar e colar. O próximo mês vai ser fevereiro. Então, é FEV, ó. Aí eu vou digitar. Ele vai já aparecendo para mim. Toda vez que eu digitar uma palavra que ele já tem na memória, ele já vai aparecendo essa palavra. Isso chama autopreenchimento. Isso existe dentro do nosso Excel, dentro do nosso sheet aqui. Ele tem esse autopreenchimento também. Se for uma palavra muito grande, que você vai escrever várias vezes, você vai escrever só o início dessa palavra e você dá Enter. Ele já vai escrever a palavra automaticamente para você, tá? Isso chama autopreenchimento. Agora aqui, em fevereiro, a filial 1 vendeu 50, a quantidade. A filial 2, 40. A filial 3, 10. Opa, a linha de baixo. 10. E a filial 4, 40. Vou mudar de novo a minha tela aqui para o outro lado, tá, gente? É só para ficar melhor. Aí, o que nós vamos fazer? A gente já preencheu tudo até a linha 11. Então, nós vamos pular a linha 12 e eu vou agora para a linha 13.
Na linha 13, eu vou sair da coluna A e vou aqui na coluna D e vou colocar o mês abril. E na coluna C, eu vou colocar o mês de fevereiro. E na coluna D, eu vou colocar soma. Ele está pedindo, o exercício em si, é uma soma simples. Então, o único trabalho que você vai ter é separar as filiais. Então, eu vou ter aqui primeiro a filial 1. Filial 1. A filial 1, em abril, ela vendeu quanto? Então, eu venho aqui na minha lista. Em abril, ela vendeu 70. A filial 1, em fevereiro, vendeu quanto? Aqui, ó, filial 1, em fevereiro, ela vendeu 50. Então, eu vou colocar lá 50. Então, eu achei da filial 1 o valor dela de abril e o valor de fevereiro. Aí, agora, a gente vai fazer essa soma simples. Dentro do sheet do Excel, para a gente fazer qualquer tipo de fórmula, existe uma regra. Essa regra tem que ser sempre seguida. Para inserir uma fórmula, a gente tem que colocar um sinal de igualdade. Então, eu tenho que falar para o Excel que dentro daquela célula tem uma fórmula. Então, eu vou colocar o sinal de igual. Colocando o sinal de igual, o Excel vai esperar de mim que eu coloque o local onde está o valor e não o valor. Então, dentro do Excel, a gente trabalha com endereços, tá? O Excel, ele pede para mim o endereço. Então, qual é o endereço onde está o valor da minha filial 1 em abril? Então, eu vou olhar aqui, ó. Ele está na coluna B, ó, coluna B. Em que linha? Linha 14. Então, eu vou digitar lá no meu teclado o B. E qual linha? 14. Tá vendo que ficou agora em volta da minha célula, da B14, ficou coloridinho? Porque ele aceitou como uma fórmula. Agora, qual é a nossa fórmula que nós temos que fazer? Não é uma fórmula de soma simples? Se é soma, qual é o sinal que eu tenho que utilizar? Não é o sinal de mais? Então, nós vamos colocar ali, ó, o sinal de mais. Tá? Qual agora o outro valor que eu tenho que somar? Não é o valor de fevereiro? Então, eu tenho que procurar aonde está aquele valor de fevereiro. Então, eu vou aqui, ó, no C, que é a minha coluna C. E qual é a linha? Não é 14? Então, eu vou digitar lá, C, 14. Tá vendo que ao C14, aqui, ó, o valor ficou também todo quadriculadinho em roxo? Então, agora eu fiquei com C14. Aí, para me sair o valor, eu tenho a tecla Enter do teclado. Toda vez que eu for confirmar alguma coisa dentro do Excel, eu preciso teclar a tecla Enter. Porque ele vai entender que eu acabei aquela função, que eu quero uma soma, que eu quero o resultado. Então, eu aperto o Enter, ele já vai me aparecer a soma. Tá? Então, a soma de 70 com 50 é 120. Por isso que eu falei que é um exercício de soma simples. Aí, daqui por diante, para vocês terminarem esse exercício, vocês vão fazer o filial 2, filial 3, filial 4 e vão salvar esse exercício, tá? Deixa esse exercício salvo, porque quando eu pedir a lista de exercícios, nós vamos fazer uma lista de exercício. Aí vocês vão me enviar toda essa lista de uma vez, tá? Terminou essa parte, fez a filial 2, 3 e 4, vocês vão fazer a soma do jeito que eu fiz agora. Aí vocês têm que olhar aqui se o Google fez salvou todas as alterações. Se ele salvou todas as alterações, tranquilo, você pode fechar e sair. Você terminou a sua aula de Excel de hoje, tá? Então, a nossa aula de Excel vai até aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Daqui por diante, a gente vai
continuar com o nosso conteúdo de Excel, passo a passo, nós vamos devagar. Hoje nós trabalhamos com o exercício de soma. Na próxima aula nós vamos trabalhar com o exercício de subtração, tá? E daí por diante com todas as operações matemáticas, que no Excel a gente trabalha com as operações matemáticas e com mais algumas operações, tá? E depois nós vamos aprender a formatar essas planilhas, tá? Colocar cor, tamanho, né? Fazer a formatação. Hoje foi uma coisa bem simples para vocês se habituando como a gente vai trabalhar dentro do Sheet, tá? Deixo aqui um abraço, na próxima aula a gente se vê. Beijos!